O segundo dia. Espero que vocês estejam bem. Só dar aqui alguns pequenos recados. Quem ainda não deu a presença, tudo bem que a gente está sempre assim um pouco correria nesse primeiro horário, mas não esqueça de dar a presença para eu marcar ali direitinho. E em relação à autorização do uso de imagem e tal, eu vou pegar de todo mundo junto entre o minicurso e a próxima palestra, tá bom? Para não pegar assim separado e correr o risco de eu perder o de alguém. Maria, eu tenho que dar ainda o menor ou maior de idade? Maior de idade, né? Mais alguém, por acaso, não recebeu esse documentozinho para ser assinado pelo responsável, por si próprio? Não, né? Tudo bem. Só uma outra coisa para lembrar para vocês. Hoje, à tarde, enquanto vocês estiverem lá nos projetos, a gente vai fazer uma visita, tá? Hoje, provavelmente, vai ser eu e um estudante de mestrado, e a gente vai fazer essas visitas ao longo dos dias, mudando as pessoas, né? Eu vou sempre acompanhar alguma pessoa, mas vai ter um estudante de mestrado, um estudante de graduação, um estudante de doutorado. A ideia é mais para conversar com vocês, tá? Não fiquem preocupados em relação a estarem sendo testados, coisas do tipo. Não é essa a ideia. A ideia é mais que vocês consigam falar um pouco a respeito do que vocês estão fazendo até esse momento, até para treinar um pouco para a apresentação de sábado, tá bom? Inclusive, algumas pessoas me perguntaram ontem, na apresentação de sábado, vocês podem trazer familiares, amigos, vocês podem convidar. É uma apresentação aberta, tá? No ano passado aqui a gente teve um número bem razoável de pessoas. Vocês podem já combinar isso, tá bom? Ok, então, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a professora Nádia Simão Magalhães. Rapidamente, falando um pouco da trajetória da professora Nádia, ela fez os seus estudos iniciais em Física na Universidade de Brasília, a UNB. Inclusive, cadê o Caio, que é de Brasília? Está aqui, o Caio de Brasília também. E, posteriormente, os estudos de mestrado e doutorado ela fez na Universidade de São Paulo, aqui na USP, né? Antes de ocupar o cargo que ela ocupa hoje, que é na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus de Diadema, né? Ela da área de física, particularmente da área de gravitação. Ela fez alguns estágios de pós-doutorado na Universidade Estadual de Louisiana, no INPE, na Universidade de Vitória, no Canadá, e assim vai. Então, Nádia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui com a gente. Bom minicurso para todo mundo. Obrigada, Lucas, aí pela grande apresentação. Bom, depois que ele já falou quase tudo sobre mim, né? Deixa eu ligar minha stalker aqui. Pronto. Então, bom dia, pessoal. Eu estou muito satisfeita de estar aqui no IFT e no ICTP com vocês, né? Essa é uma instituição que tem muita história dentro da história da física brasileira e temos aqui uma grande quantidade de jovens que estão interessados em física. Isso é muito legal. Então, como ele falou, eu sou de Brasília, sou nascida em Brasília e me formei lá. E quando eu estava estudando física, né? Inclusive, eu vou falar só um pouquinho sobre mim, que às vezes vocês que estão interessados em física, né? Talvez gostem de saber um pouquinho de histórias. Quando eu estava no ensino médio, como vocês, no primeiro ano eu achava que eu ia fazer medicina, porque meu pai era médico, e desde que eu era criancinha, ele perguntava se eu ia ser médico, e eu dizia que sim. Aí, no ensino médio, a gente vai crescendo e vendo como as coisas funcionam, e a gente vai se conhecendo um pouco mais. E no primeiro ano do ensino médio, eu estava assistindo uma aula de mecânica. Então, naquele tempo, não existia física no ensino fundamental. Eu já ia direto no ensino médio, pegando mecânica e ia embora, né? E eu fiquei fascinada, especialmente assim, quando ele fez a aula de lançamento de projéteis, aí eu vi que ele conseguia calcular onde ia cair o projétil, eu fiquei, como é que é isso, né? Então, a física foi me fascinando. Aí, no último ano, quando eu tinha que decidir o vestibular, eu fui pensando, né, conversando com colegas e tal, e aí eu tive que dizer para o meu pai que eu não ia fazer medicina, né? Ele ficou um pouco chateado, claro, mas ele falou, minha filha, se você tiver sucesso, o sucesso é seu, né? Porque, ele, na verdade, ele não tinha como me ajudar de forma alguma, né? Então, exceto pelo que ele já tinha feito até agora, né? Que dá todo o apoio para eu chegar lá. E, no fim das contas, depois ele continuou apoiando sempre. Quando eu fui fazer meu mestrado, doutorado aqui, eu falei que no doutorado estava fazendo pesquisa sobre ondas gravitacionais, aí de vez em quando ele, e aí, minha filha, já detectaram as ondas gravitacionais? Não, ainda não, mas estão tentando. Então, assim foi que chegou que eu fiquei na frente
da lista de cursos para o vestibular, um curso que eu queria muito fazer era oceanografia. Eu gostava muito de oceanografia. Animais, a natureza em geral sempre me fascinou, né? Porém, a oceanografia só tinha no Rio Grande do Sul naquela época. E naquela época, veja, eu tinha 17 anos ainda. Aí eu não ia sair de Brasília para ir para o Rio Grande do Sul. Enfim, fui lá, não queria humanas, não queria biológicas, nas exatas, ficou a física, em primeiro lugar. Então, passei e nunca mais parei de estudar física. E estou aqui. Daí, quando eu me formei, aí eu queria novos horizontes, eu tinha vindo numa SBPC aqui em São Paulo, conheci São Paulo, aí vi todas essas possibilidades que tinha aqui. Aí eu me inscrevi tanto para São Paulo quanto para o Rio, para o CBPF. Aí eu consegui bolsa pelos dois e resolvi vir para São Paulo. O que foi muito bom, que foi onde eu encontrei meu marido também, outro físico, na pós-graduação. E aí estamos juntos até hoje. Já fizemos 30 anos de casados. E muita conversa de física dentro de casa. Ok? Bom, isso é um pouquinho da minha trajetória pessoal, porque por trás de todo cientista, toda cientista, tem a história pessoal, né? E vocês estão começando as suas trajetórias, que podem não ser na física, mas é a história de vida de cada um de vocês, que trouxe vocês para aqui e agora, hoje. Certo? Hoje, então, eu sou professora, depois de muitos percursos, da Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalho no Unifesp, eu trabalho no campus de Diadema, que é lá que tem engenharia química, farmácia, biologia, né, ciências biológicas, tem licenciatura em ciências. E lá eu dou as matérias de física e matemática. E acabamos de abrir o nosso mestrado em física. Vai ser a primeira turma este ano. Tá certo? Então, como diz, anotem na agenda, quem sabe um dia ele vai estar no caminho de vocês. Mas, enfim, eu gosto muito de dar aula, eu gosto de dar aula. Eu gosto muito de responder perguntas, eu acho que a gente nunca aprende sem perguntar. E já me disseram por aí que vocês fazem muitas perguntas, o que é ótimo. Fique à vontade, porque qualquer pergunta é sempre válida, tá certo? A minha área de pesquisa, eu sempre comecei muito interessada. Eu comecei com teoria de campos, eu estudava efeito Casimir na minha iniciação científica. Em São Paulo, eu vim trabalhar com o professor Gilda Costa Marques, em cromodinâmica quântica, temperatura finita, teoria de campos. E aí, no meio do caminho, quando eu terminei o mestrado, eu pensei em fazer física de partículas no exterior, com o professor Escobar, que na época, Carlos Escobar. E na época ele falou, poxa, Nádia, eu não estou com nenhuma bolsa para o exterior, mas eu tinha muito interesse em estudar ondas gravitacionais, o que é que você acha? E eu queria muito estudar gravitação e não tinha ninguém que quisesse fazer gravitação aqui, né? Eu falei, então vamos estudar isso daí. E foi quando eu comecei a fazer a minha interface com experimentos, porque até então era puramente teórica. E aquilo abriu extremamente a minha cabeça, tá? Então, até hoje, eu incentivo sempre que quem gosta de teoria tenta fazer alguma coisa no experimental também, porque dá uma vivência assim como que se trabalha para coletar os dados que vão corroborar as teorias. Mas aí, então, fiquei nessa área, ondas gravitacionais, fui para a astrofísica, estudei pulsares, galáxias, problema da massa da matéria escura e modelagem de pulsares. E assim fui sempre no caminho da gravitação, até que uma vez eu estava fazendo o meu pós-doc lá em Victoria, no Canadá, como ele mencionou, e eu estava assistindo programas de golfinho, né? Oceanografia também sempre estava por ali na minha cabeça. Aí eu estava lá ouvindo e vi os caras estudando bioacústica. Eu falei, nossa, eles estão estudando o som dos golfinhos, tentando tirar informação. Aí tem também das baleias, dos outros animais. Aí eu comecei a ver como eles analisavam os dados, e eu falei, nossa, isso parece o jeito que eu analiso dados com astrofísica. Aí eu comecei a procurar artigo científico do pessoal que fazia bioacústica, e eu estava entendendo o que eles estavam fazendo. E foi então que eu comecei a procurar uma interface para botar um pezinho na bioacústica. Então, hoje em dia, faço análise de dados de golfinhos de laguna, em Santa Catarina, com o pessoal da Federal de Florianópolis, Federal de Santa Catarina.
E eu estou usando um software de inteligência artificial para fazer isso. Ok? Então, vamos botar a física aplicada, né, na biologia, e assim vai. Hoje em dia, a trajetória da física é extremamente diversificada por causa da facilidade de ter interdisciplinaridade, que é uma coisa que, quando eu era estudante como vocês, ainda não tinha tanto, né? Mas agora tem bastante. Então, existe muito horizonte para vocês, tá certo? Então, é com muito prazer que eu vou estar conversando com vocês hoje aqui sobre fundamentos de relatividade especial, que é o tópico daqui, e nisso eu pretendo caminhar com vocês em conceitos, muitos conceitos, porque uma das coisas que a gente consegue fazer muito facilmente são contas, mas a gente não sabe por que, às vezes, está fazendo aquelas contas, tá certo? Então, eu vou começar com vocês bastante do começo, peço que tenham um pouquinho de paciência, aqueles que estão mais lá na frente, porque eu quero fazer essa construção um pouco mais lenta para consolidar esses conceitos, porque a gente ouve muito falar de relatividade já na internet, nos filmes e tudo, e fica aquela coisa assim, impressionante, mas as pessoas não entendem qual é a coisa da natureza de verdade que está por trás de tudo isso. Tá certo? Então, é isso que eu queria dar essa percepção para vocês. Com esse curso, esse mini curso aqui no ICTP. Muito bem. Então, basicamente, eu vou estar falando para vocês como que a gente se situa, não é como eu me situo, como que a gente se situa no universo. Vou falar um pouquinho da questão de simetrias. E aí, falar como que o eletromagnetismo trouxe a nossa revolução, pensando na questão da luz. Falar das transformações de Lorentz, que já me disseram que vocês já estão ouvindo falar aí, alguns já estão ouvindo falar aqui nos projetos. Mostrar a proposta que o Einstein fez da relatividade especial e falar um pouquinho das consequências da relatividade especial. Para começar a tratar sobre isso, eu vou falar de como a gente se situa. Mas antes de falar como a gente se situa, eu queria propor um pequeno experimento aqui para nós fazermos. Ok? Então, eu vou tirar essa imagem que vai distrair a gente um pouquinho. E o experimento é uma coisa muito simples. Nós vamos medir uma velocidade. Ok? Eu bolei uma coisa para vocês poderem fazer sentados, porque não vou botar ninguém para sair correndo aqui, né? Aí, alguém ficou decepcionado. Mas não é isso. Eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu vou pegar fileiras que queiram se candidatar, e em cada fileira que queira se candidatar, alguém vai ter um cronômetro. Alguém vai pegar o seu celular e abrir o cronômetro. Esse vai ser quem vai medir o tempo. Os outros vão fazer o papel do espaço. E vai ter o objeto móvel, que vai ser observado. Vai ser uma caneta. Certo? Então, e pode também não ser uma fileira, pode ser um grupo que queira fazer isso. A minha proposta é, a pessoa com o cronômetro vai estar do lado de quem vai estar com a caneta, e essa caneta vai sair e vai andar de mão em mão e vai voltar para essa pessoa. E a pessoa que cronometrou vai parar. Aí vai passar o relógio para a próxima pessoa, do lado, e vai fazer a mesma coisa com esse mesmo grupo. Nós vamos fazer isso 3 vezes, para tirar uma estatística de tempo médio. Ok? Então, eu gostaria de saber que fileiras ou grupos se candidatam para fazer isso, gostariam de fazer esse experimento. Primeira fileira, esse grupo aí, talvez, esse grupinho aí pode passar a caneta. Tem um grupinho aqui que quer passar a caneta também. Temos 3 grupos, já dá para fazer uma pequena estatística. Tá certo? Quem quiser fazer em off também pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pode ser também, fica à vontade. Então, a proposta é, esses grupos que se candidataram, escolham uma pessoa que vai começar cronometrando. Depois nós vamos passar para esse mesmo celular para 3 outras pessoas. Tá? Só combinem. Pode começar com a pessoa da ponta, que aí vai e volta, às vezes facilita. Ok? Bom, vocês vejam aí quem deseja fazer. Ok? E aí escolham uma caneta, obviamente. Isso, a caneta tem que ir e voltar para a pessoa que começou, no mesma trajetória. Ela vai e volta. Quando chegar na última pessoa do grupo, ela retorna pelo mesmo caminho. Enquanto vocês decidem, eu vou escrever aqui.
Decidiram? Pronto? Resolveram? Desculpa, eu falei tão alto, eu esqueci que eu estou com o microfone. Foi mal. Eu vou falar para começar. Eu vou falar o já, peraí. Já estão marcando? Povo empolgado, então manda ver. Pode. É só fazer 3 medidas, mas alguém anota, depois eu vou anotar lá. Pode começar, se já começaram, fiquem à vontade. Quando terminar, pode calcular a média. Pode falar. 7 quanto? 90? Hã? Quanto? 96. Obrigada. Mais algum grupo terminou? Fala aí. Pode ir falando 1, 2 e 3, quanto deu, eu vou anotando aqui. 7h30, 7h33, 6h84. Esses grupos que já terminaram, eu vou pedir para vocês fazerem uma estimativa da distância percorrida pela caneta, em uma volta. Ou melhor, no total mesmo. Quanto vocês estimam? Em centímetros, grosso modo. Quem não tem noção, ensina o outro a ter noção. É importante. De boa, de boa. Calculou a média? Calculou a média? Quanto deu a média? 16, obrigada. Então, agora vocês escutaram fazer a média, estimar a distância, né? Estima a distância de um ciclo. Vocês conseguiram os dados? (18? 19? Isso? 18? Tem que jogar na loteria. (15? Redondo? E a média? A distância, tá? Média distância. Mais algum grupo fez medida? Vocês não? Vocês fizeram tudo junto? Vocês estão estimando em 9 metros. Um ciclo, certo? É isso? Para ir e voltar? Hã? Esse aqui é o tempo de uma volta, certo?
Então, é a distância de uma volta que vocês têm que estimar. Teve mais algum grupo aí que eu perdi? Fala. Trinta e nove? Qual grupo que tem a estimativa da distância? Gente, não precisa ser perfeito, pode ser ordem. Metro? Grupo 2? Não, esse aqui. Quanto deu? 18? 18? Esse grupo tem bastante gente, né? Deu uma volta aí. Mas, grupo 1, grupo 4. Assim? Grupo 1, 4:40. Ok. Agora, obviamente, vocês vão calcular as velocidades. Quanto tempo levou, em média, para fazer uma volta, a caneta, em cada grupo? Quanto deu as velocidades? Espera aí. 4 metros, tá. O grupo 2, quanto deu? Grupo 3, quanto deu? Quanto, perdão? 1,066? E esse aqui? 0, metros por segundo, né? Agora, converta em quilômetros por hora.
Já resolveu? Grupo 2. Agora. Grupo 3. Quanto deu vocês? 3, e o grupo 4? O grupo 4 deu quanto? 2,6? Muito bem. Comentários? Comentários? Sobre os valores, os dados, alguma observação, comentário, conclusão, análise? Enquanto vocês pensam, só para... Ok? Muito bem. Bom, ninguém quer tecer nenhum comentário, por enquanto. Então, eu vou provocar. Você quer falar? Uhum. Isso, as velocidades ficaram relativamente próximas, né? Não é tipo assim, um foi 10 e o outro foi 0, alguma coisa. Estão perto de 2, 3, 4, por aí. Isso é uma análise bem válida. Eu estou falando em quilômetros por hora, né? Mais algum comentário sobre os dados coletados? Então, esse experimento aqui, ele está simulando muito bem o que a gente faz em física experimental em qualquer área, tá certo? A gente coleta dados, tira médias e vê resultados que tem que obter. Então, eu vou pegar aqui alguns comentários de vocês para uns resultados aqui. Primeiro, veja que eu pedi 3 dados, pelo menos. Por quê? Se você pedir só um, você não tem comparação, você não tem nenhuma ideia de ver como que variou. Por quê? Porque todo dado que a gente tira, ele conta a história de uma trajetória, de uma coisa que foi feita naquele momento por um grupo de uma certa forma. Mas aí você fala, não, mas eu quero saber assim, como é o perfil de uma determinada variável, como é o perfil de um comportamento. Então, eu preciso de mais vezes repetindo aquilo para ver se o perfil se mostra para mim. Por isso que a gente precisa fazer repetição na física. Então, não basta um único dado. Existem situações em que você não consegue repetir um experimento. Mas aí você tem que ter um conhecimento tão grande de outras informações em volta para você dizer, não, isso que eu fiz realmente é bom porque eu sei de todo o histórico em volta para eu poder dizer que isso aqui é isso mesmo. Tá? Mas hoje em dia, isso precisa ser feito com uma estatística, inclusive, chamada Bayesiana. É uma estatística muito especial, onde você conhece a priori como as coisas deveriam ser. Ou, pelo menos, você joga com uma boa convicção. Tá? Mas essa aqui é a nossa estatística que a gente conhece, que a gente chama frequentista. A gente vai pela frequência das coisas que acontecem. Então, fizemos 3 coletas, nós definimos a unidade de medida segundos, nós definimos o equipamento que a gente vai usar. Entre os grupos, a gente não usou o mesmo celular. Então, a gente não sabe que variação poderia ter por usar celulares diferentes. Nem usamos as mesmas pessoas. Cada pessoa tem uma velocidade de dar um toque. Por isso, cada um aqui também tem a influência de quem marcou o tempo. Tá certo? E assim, essas variações aqui refletem muitas informações de cada medida. Depois, em cada grupo foi tirada uma média. A média, ela diz para a gente um número que não é necessariamente nenhum desses. Nota que ele é diferente de todos eles.
Mas o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que esses números todos estão em volta deste. Tá? Então, eu bato o olho e falo, olha, eles mais ou menos estão por aí. Inclusive, quem sabe calcular desvio padrão, ou pode usar as suas planilhas, você vai ter o desvio em volta, né? Um desvio padrão, ele dá onde 60% a 70% dos dados vão estar, em torno dessa média. Uma outra coisa interessante nesses dados é que todos têm 2 casas decimais. E vocês pegaram porque seu celular tem 2 casas decimais, correto? Então, em todo instrumento de medida que vocês tiverem, a última casa decimal é o número duvidoso. Tá? Como o celular ele te dá a última casa e você não tem assim, nenhuma nuance sobre como ele faz essa medida, a gente diz que o erro da medida é a metade da menor escala. Então, se você tivesse que escrever em erros aqui, como que é, você ia dizer que esses números, é tudo isso, mais ou menos 0,05. Porque a última escala é essa, perdão, a metade dela é 0,05. Perdão, esqueci, está errado. O duvidoso é esse. Então, na última aqui, você pode somar mais 5 ou subtrair 5, porque é o erro do celular. É uma coisa que a gente faz uma estimativa. Então, esses 2 números são os números certos e esse é o duvidoso, em todos eles. Então, com isso, você já pode fazer estatística também. E aqui você pode tirar o desvio padrão usando essa estatística, e é um cálculo mais complicado. Então, esse aqui também teria mais ou menos um ΔT. Todos eles. Então, você teria aqui a sua medida de tempo. Nossa, esse grupo levou 7,96 para fazer, em média, esse percurso. Esse levou 7,16, esse levou 17,45 e esse 4,94. Aí você vai ver, nossa, mas que diferença de tempo, vamos ver a distância. A distância estimada, 4 metros aqui, e 40, 5,77, 18, e 6, e 3,68. Aqui, observa que eu coloquei esse tio aqui. Esse tio quer dizer aproximadamente igual a, tá certo? Ele não é uma média. Aqui eu fiz um cálculo exato, então aqui é um sinal de igual. Então, isso aqui é aproximadamente isso, porque foi uma estimativa. Agora, eu tenho uma pergunta para todos os grupos. O que eu estava falando aqui sobre a metade da menor escala é a precisão do celular, é um instrumento de medida. Como que vocês justificam esses algarismos decimais aqui? Como vocês estimaram centímetros de distância? Qual é assim, o instrumento de medida que vocês usaram que tem uma precisão de 2 casas decimais? O braço. Ok. O braço é uma medida clássica do ser humano. A braça, né? Ela tem uma régua, ok. Tá? E aqui também foi no olhômetro, todo mundo. Caneta e celular. Tá certo. Aí, de novo, a braça, a caneta e o celular e a régua, elas dão precisão de 2 casas decimais? A régua em metros, ela pode dar mesmo, né? A régua tem precisão de quanto? Ela é de milímetro, né? Então, é 10 a menos 3. Poderia dar até uma casa a mais, mas é muita precisão, não vamos aí. Mas, claro. Então, assim, eu não vou recriminar ninguém por isso. É só para vocês terem esse olhar, claro. Quando você faz uma medida, você está de olho na sua casa decimal. Não, é porque, tradicionalmente, a gente coloca a metade da menor escala. Então, se essa última escala aqui, ela vai de 0 a 10, são 10 números, a metade dela é 5. Então, a gente põe o 5 porque pode estar dentro de qualquer lugar dessa 5. Se você botar 1, você está dando muita precisão para essa sua dúvida. E não, ele pode ter mais. Tá bom? Bom, então, ok, de novo, as estimativas. Então, aqui a questão só é a casa decimal. Eu chutaria que, grosseiramente, claro, talvez o número mais razoável seja só o primeiro. A gente talvez não tivesse tanta precisão das 2 casas decimais. Mas está válido, porque vocês intuitivamente estimaram assim. Tá bom. Talvez a segunda casa, né? A terceira casa é que eu acho um pouquinho
demais. Mas está ótimo. Depois disso, a velocidade. Eu botei o símbolo de velocidade média, porque a gente está usando um tempo médio. E eu estou assumindo que isso aqui é um valor exato. Deu certo, esse vai ser um valor exato. Sem erro de medida, então, só dividir um pelo outro e estou dando esses valores. Mas eu ponho esse tio aqui porque é uma estimativa. Então, é uma estimativa de velocidade média. E como a gente fez em metros por segundo, e eu acho que o quilômetro por hora a gente tem uma noção melhor, né? Que é o dia a dia da gente. Por isso eu pedi a conversão de medida. Então, pronto. Temos aqui da ordem de 2 km por hora, aqui da ordem de 3 km por hora, 4 km por hora, e, de novo, 2,5 para 3 km por hora. Então, aproximadamente, o pessoal foi nessa faixa, né? O que é uma velocidade média de caminhada do ser humano mesmo, né? Sendo uns 3 km por hora, assim, 2, na verdade, um pouco menos, né? Mas está aí a experiência, onde a gente trabalhou algumas coisas experimentais, tá, gente? E o que eu quero também chamar a atenção para vocês, gente? A física é uma ciência experimental, tá? A física. Quando a gente usa a matemática, nós estamos usando ferramentas para descrever a física, porque a gente não consegue descrever ela com o alfabeto. Se der para você de A a Z, descreva um fenômeno. A gente pode falar sobre ele, mas vai faltar precisão. Então, como ciência, a gente precisa usar a matemática. Então, vocês já sabem, né, estão sabendo, mas a gente precisa também das medidas para poder fazer os modelos da natureza. Existe na natureza os fenômenos físicos. Não são necessariamente fenômenos da ciência física. Todas as pessoas, independente de conhecer a ciência da física, convivem com fenômenos físicos. Uma criança pequena que aprende a andar, ela está interagindo com os fenômenos físicos da natureza, que a gente chama físicos. Tá? Porque tem os fenômenos biológicos, tem os fenômenos químicos, tem outros fenômenos sociais, culturais, históricos. Então, estão aí no universo, os fenômenos de tipo físico. Tá? A ciência física tem foco em estudar esses fenômenos. Tá certo? Só que quando a gente estuda ciência física, a gente vai usar a metodologia científica. Metodologia científica significa observar, fazer uma pergunta, criar uma hipótese para responder aquela pergunta, fazer experimentos para responder essa pergunta, ver se a hipótese bate com os experimentos. Se bater, legal, e aí o que eu posso fazer adiante? Novos experimentos, ou a hipótese não serviu, joga fora, próxima. Então, a física é esse eterno processo de construção. Nunca se acaba, a ciência física. Tá certo? Outra coisa que eu gosto de comentar é que a ciência, ver o mundo do ponto de vista científico é apenas um ponto de vista. Ok? Existem infinitos outros pontos de vista de todas as pessoas do mundo, de todos os seres do universo, para entender o universo, compreender e explicar. E, particularmente, eu considero todos válidos, porque o universo é muito maior do que a gente se restringe, ok? Mas aqui nós vamos estar tratando de uma maneira de olhar o universo através da ciência física. Tá? Então, é isso que eu vou estar apresentando para vocês, essas ferramentas da ciência física que nós estamos estudando aqui para ter essa perspectiva. Tá certo? Então, sempre ficar com a cabeça aberta, porque, às vezes, uma resposta de física, né, vocês já devem saber isso bastante, né? Da ciência física vem de outros caminhos que você nem imagina. Tá certo? Bom, então agora que a gente falou um pouquinho, eu peguei justamente esse exemplo para tratar do conceito básico de velocidade, que é uma coisa crucial para a teoria da relatividade. Tá certo? Compreender o que é a velocidade. Então, a velocidade está associada ao fato que os objetos se movem. Então, surge do estudo, a cinemática, né? As pessoas querem saber como que é o movimento dos objetos. É o estudo de cinemática. E a gente sabe que os objetos, a gente sabe que os objetos estão localizados num espaço e que as coisas mudam de lugar no espaço.
E a cinemática é isso, é a mudança de lugar no espaço. Então, uma das questões da física, dos primeiros cientistas, assim, os filósofos da ciência, é como definir o espaço, essa coisa tão intuitiva para nós. Então, primeiro, é muito importante a gente definir o conceito de espaço, para poder voltar a colocar números neles. E o espaço, então, o que é o espaço? Pergunto para vocês. Um conceito primitivo que não tem uma definição, porque é primitivo, certo? Ok. Alguém quer agregar? Ou discordar? Vamos, é um debate. Ou não tem opinião formada sobre o assunto? É uma região na qual os corpos se movimentam. Ok? Por enquanto, eu não vou comentar, só vou, né, pegar a informação de vocês. Vocês podem também discordar, que eu não quero interferir. Ou concordar. Uma dimensão, no caso, 3 dimensões. Ok. Algo mais? Não escutei. Definido pelas dimensões, né? Tem aderência com o que ele falou também, dimensões, 3 dimensões, no caso. A gente chega lá. Mais alguma? Alguém quer fazer alguma sugestão? Não. Ok. Bom, então vamos pegar essas três ideias, né, como motivação. E, bem, o conceito de espaço, se vocês pegarem os livros de vocês, ninguém define espaço nos livros de ensino médio. Quando a gente vai estudar espaço também no ensino superior, na pós-graduação, você sai usando espaço. Ninguém define espaço. O espaço, na verdade, ele é estudado nessa situação, em que ele começa a dar problema. E também, assim, na verdade, assim, os filósofos são muito preocupados com o conceito de espaço. Os físicos, uma vez que se constrói um jeito funcional de usar o espaço, ou qualquer conceito, sai usando. Tá? Então, é natural que a gente tenha todas essas questões sobre o espaço. Então, o que eu prefiro dizer sobre o espaço é que, na verdade, é um conjunto de pontos, assim, o espaço que a gente define já pensando em matematizar. É o conjunto de pontos que são ocupados, é o conjunto de regiões que são ocupados pelos corpos, né? Pode ser matéria ou energia do universo. É o conjunto de pontos ocupados pelos objetos do universo. É isso. Isso aí é o espaço. Agora, você pode pensar, mas e o espaço vazio? E o vácuo? Né? Hoje em dia, até em física de partículas, o pessoal acha que o vácuo ele é preenchido com alguma coisa. Tá certo? Então, o espaço vazio com nada, hoje em dia, é uma coisa que é uma construção abstrata. Tá? Pode haver também. Pode haver também matematicamente, mas fisicamente está tudo indicando que o espaço tem alguma coisa. Todo lugar onde tiver espaço tem matéria. Algum tipo de matéria ou energia. Isso. É assim, é muito importante vocês pensarem que o espaço, existe o espaço matemático e existe o espaço físico. Uma criança, ela não sabe de matemática, mas ela trepa, ela corre, ela dá cambalhota, faz tudo. Ela ocupa o espaço físico. Tá? Então, o espaço matemático, ele é usado para descrever o espaço físico. Então, o espaço físico é isso que nós vivenciamos, com matéria para todo lado. E nós temos a sensação de comprimento, largura e altura. E nós usamos essa intuição para fazer formações matemáticas também. Tá? Então, quando eu falo que o espaço tem 3 dimensões, o espaço matemático tem 3 dimensões. Mas eu não sei quantas dimensões tem o espaço físico. Não sei nem se a palavra dimensão para o espaço físico faz sentido. Olha o espaço físico à sua volta. Quantas dimensões tem aqui? Para o espaço físico. A gente não define dimensão para o espaço físico. Tá?
Mas eu posso falar, eu tenho comprimento, né? Comprimento, largura e altura. Tá certo? Então, assim, existe um debate, inclusive, muito sério, de que tem cientistas que dizem que existe o espaço mesmo 3D. Existe, de fato. Tá certo? Então, eu vou deixar esse debate em aberto para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é essa coisa da realidade física. Nós temos objetos que existem e que nós podemos medir distâncias. Então, quando eu pego uma régua, eu meço uma distância e eu defino um espaço. Tá? Se eu pegar qualquer distância, qualquer coisa, eu posso matematicamente pegar essa distância e dividir em 3 dimensões. E criar o espaço 3D para colocar essa distância. Tá bem? Então, assim, o espaço físico nós descrevemos em 3 dimensões porque é intuitivamente adequado, funciona muito bem. Podem ter uma aranha, por exemplo, que tem 8 olhos. Será que 3D é suficiente para uma aranha? De repente, ela pode ver em 8D. A gente não sabe. Entendeu? Então, nós temos que lembrar que tudo é relativo a nós. Tudo que nós escrevemos é relativo a nós. Como nós trabalhamos, tá bom? Então, é com isso que a gente aprendeu a posicionar as coisas num espaço. Aqui eu coloco uma linha, porque é mais simples. Eu vou colocar alguma coisa em cima de uma linha aqui. E aí eu crio uma escala nessa linha, para eu poder colocar números nessa linha. Eu poderia fazer uma escala aleatória? Poderia. Eu poderia fazer uma escala menor? Poderia. Então, toda a escala você cria de uma maneira que você possa quantificar da maneira conveniente. Tá? Poderia chegar aqui um povo de outro espaço que cria uma escala assim. Ó. Tá? Então, toda a escala que a gente cria é por conveniência do nosso uso. E aí, com isso, eu pego a régua e meço a distância daqui para aquela cadeira. E aí, à medida que eu vou medindo todos os pontos do espaço, à minha volta, eu crio o que eu chamo de espaço. Então, o espaço é esse conjunto de infinitos pontos que estão distantes de mim através de medidas que eu posso fazer. Então, eu crio o meu sistema de referência, referenciado a mim. A partir de mim, eu pego a minha reguinha humilde e saio medindo todas as distâncias aqui nessa sala, que vai até o resto do universo. Aí eu crio o meu sistema de referência. Então, eu crio o espaço conforme eu vejo. Mesma coisa para cá. Mesma coisa vale para o conceito de tempo. Aí vem o tempo, que é uma coisa mais sutil ainda. Vamos perguntar, o que vocês acham que é tempo? Alguém quer dar um palpite? É o quê, Pedro? É o intervalo de acontecimento. É uma dimensão. Um intervalo de 2 eventos. Mais algum palpite? Opinião? Tudo isso está correlacionado com o tempo, que vocês falaram, sim. Tá, acho que o pessoal não quer falar mais. Então, tá bom. Então, assim, o tempo é aquilo que é medido pelo relógio. Fisicamente. O tempo é aquilo que é medido pelo relógio. Tem algumas pessoas surpresas. Mas, em física, o tempo é aquilo que é medido pelo relógio. O que é isso que ele está medindo? Né? O que o relógio está medindo? Vamos imaginar, então, um relógio de pêndulo, que é uma coisa bem mecânica, bem visível. Tá? Ele faz tic-tac. Cada tic-tac, digamos que é 1 segundo. Certo? E aí, quando ele faz um tic-tac, ele se move. Você já viu algum relógio parado? Aquilo é um relógio? É. Mas ele está medindo alguma coisa? Não. Certo? Então, ali naquele momento, ele é um objeto estático que não é um relógio. Não funciona como um relógio. O relógio sempre está em movimento. Então, aquilo que eu falei com vocês, existe o espaço onde as coisas estão. Tira uma foto e congela, as pessoas estão. Mas quando elas mudam de lugar, certo? Você quer monitorar isso.
Então, houve um movimento. Então, o que você faz? Você precisa dizer aquela pessoa se movimentou e como ela se movimentou. Com relação a que ela se movimentou. Ela movimentou rápido ou devagar? Então, quando aqui a gente calcula a velocidade, a gente fala, mas foi rápido ou foi devagar? Ela foi para onde? Foi para lá ou foi para cá? Então, a gente quer descrever o movimento. Só que para descrever o movimento, você tem que ter um parâmetro de movimento, para dizer que aquela pessoa se movimentou. E o parâmetro de movimento é o relógio. O relógio, na verdade, ele é um sistema ideal que está se movimentando sempre do mesmo jeito, e você compara esse movimento com o movimento de todas as coisas que existem. Aí, então, por exemplo, o homem primitivo, o ser humano primitivo, que usava o sol. Nascia o sol, ele já pensava, eu tenho que ir para Campina porque é lá que estão os animais essa hora, bebendo água, não sei o quê. Então, ele faz uma sincronia daquele movimento com o movimento dele para estar no lugar certo para pegar a caça dele ou coletar o alimento dele. Então, o movimento do sol é um relógio. E veja que não é o sol que é o relógio, é o movimento do sol que é o relógio. A lua não é o relógio, é o movimento da lua que é o relógio. O celular é um relógio? É. Qual é o movimento que tem no celular que faz ele virar um relógio? Pergunto para vocês. Oi? Nesse momento, não. É uma decoração. Exatamente. E a gente quer movimentos repetitivos, porque são previsíveis, então você tem um referencial de movimento. Se você pegar um relógio que não funciona direito, você fala, eu não quero esse relógio, ele não funciona direito. Mas, no fundo, você quer, então, algo previsível. Usar o quê? Uma goteira, qualquer coisa. Existiam antigamente os relógios de água, né? O povo antes de Cristo usava relógios de água. Eles tinham um negócio, inclusive era em senado, conselhos, não sei o quê, era um relógio de água, um cronômetro. Eles botavam a água ali com um furinho muito específico e ela gotejava no tempo certo para fazer as coisas. É que nem a ampulheta, mesma coisa. Né? Então, você precisa do referencial de movimento. De novo, qual é o referencial, o movimento do relógio de celular? O que dá o movimento do relógio de celular? São pulsos. Uhum. Isso. Real-time clock, Ela está lembrando aqui que são pulsos que acontecem dentro do relógio. Ela botou até o gráfico da dente de serra. Assim. Dente de serra não, é assim, esqueci o nome. Mas, sim, dentro do relógio, são os relógios que se baseiam em movimentos de átomos. São movimentos de átomos. Né? Então, os relógios têm estado sólido dentro deles e eles usam esses estados sólidos dos átomos para fazer isso. São os relógios atômicos, né? São baseados no átomo de césio, que são os mais precisos que existem. Então, sempre o tempo é marcado por algo em movimento. E sempre algo com movimento periódico, previsível, que você consegue acompanhar. Tá certo? Então, quando a gente fala da velocidade, você está dividindo um deslocamento por um intervalo de tempo. Então, o que acontece? Você tem um parâmetro de movimento, você vai dizer, enquanto o relógio fez tic-tac, que é o parâmetro que eu consigo marcar, tic-tac, a pessoa andou daqui para lá. Então, eu consigo. A velocidade é, na verdade, uma fração entre o quanto que um movimento aconteceu, que eu tenho interesse, dividido pelo tempo, que é o intervalo de movimentação de outra coisa referencial para mim, que é o relógio. Então, por isso que as velocidades, né, quando eu falo que aqui a caneta andou 2,6, vamos dizer, em metros por segundo, 74 centímetros por segundo. Significa que, enquanto a caneta andou 74 centímetros, o meu relógio tocou 1 segundo. Então, veja que eu estou comparando deslocamentos, no fim das contas. Tá? Então, o tempo é isso.
no fim das contas. É o que o relógio marca. E o que o relógio está marcando? Ele marca numa certa unidade conveniente, unificada, segundo, um deslocamento. Por que inventaram o segundo? Para poder unificar todos os relógios que existem. Porque você pode ter relógio de sol, relógio de água, relógio de areia, relógio de celular. Então, você consegue fazer a conversão do movimento de cada um desses para uma única unidade, que é o segundo. Tá? Faz sentido? Alguma pergunta? Muitas perguntas, mas vocês podem fazer depois. Tá? Então, tá. Então, tudo isso é para começar, para que vocês tenham esse começo com a velocidade, que é o que a gente vai precisar em relatividade. Então, agora eu vou para a situação de como eu me situo. Eu me localizo. Para eu me localizar, eu vou, deixa eu ver aqui, né? Me situar no espaço, que são as distâncias que são relativas a mim. Então, aqui eu estou olhando os animais lá longe, eu estou olhando esses animais. Então, eu meço a distância relativa a mim. E também o tempo, que são as mudanças, transformações relativas a mim, ou relativas às mudanças que eu estou monitorando. Eu posso usar meu batimento cardíaco para monitorar, né? Por exemplo, para ter a minha escala do que eu chamo de tempo. Então, aqui, eu botei um exemplo de uma coisa dinâmica, que é a mudança, o nascimento da borboleta, né? Enquanto ela está nascendo, o meu relógio está batendo, algum movimento de referência está acontecendo. Então, geralmente, a gente se situa assim, no espaço e no tempo. No tempo, no sentido de movimentação. O espaço, então, é esse conjunto de pontos, de distâncias que eu meço com relação a mim. Isso é espaço físico, tá, gente? É o físico. Eu pego uma régua e meço. Nós, na física, fazemos isso, medidas. E o sistema de referência, então, o que se observa, portanto, ele é relativo ao que é observado. Aqui eu botei essa imagem aqui, veja, se eu olhar desse lado, eu vejo ela assim. Se eu olhar em outro referencial, ela está invertida. E assim acontece com as perspectivas. Então, quando você está observando o sistema físico, você tem que dizer exatamente quem está observando, onde ele está observando, como essa pessoa está observando. Ele ou ela. Tá. Aí veja essas diferenças de perspectivas aqui, né? Olha essa imagem aqui, onde eu coloquei somente virei assim de lado e mudei a perspectiva. Eu estou vendo exatamente a mesma coisa, quer dizer, não estou vendo exatamente a mesma coisa que eu veria se eu tivesse de outra forma. E aqui também é a velha parábola, né, dos cegos tentando descrever um elefante. Aí cada um que pega uma parte do elefante vai descrevê-lo de uma certa forma. E nenhum deles vai estar errado, porque ele vai estar descrevendo o que a pessoa é capaz de ver. Tá certo? Então, em física é muito importante a gente definir um sistema de referência, um referencial, quem está olhando, de onde está olhando. Muito bem. Aí, o que foi, então, sendo desenvolvido, aí já é uma questão histórica, uma questão pragmática, né? Um espaço, em 3 dimensões. Então, os matemáticos, as pessoas que desenvolveram isso, perceberam, não, eu posso descrever qualquer distância no espaço se eu conseguir pegar somente 3 distâncias fundamentais, três eixos fundamentais, a largura, comprimento e altura, e aí eu consigo medir distâncias com relação a essa pessoa que está observando. Então, é por isso que a gente precisa ter sempre a origem do sistema de coordenadas, onde tudo começa, e aí dizer para que lado que ele aumenta, e aí se coloca aqui esse espaço em 3 dimensões. Esse é o típico espaço euclidiano que a gente chama, tá certo? Já vou falar um pouquinho mais sobre ele. E precisa também fazer uma escala. Essa escala a gente define novamente. Alguns países usam polegadas. Alguém já tentou fazer coisas em polegadas? É bem assim, confuso, se você não tem prática. Mas se você chegar nesses países, acho que os Estados Unidos ainda usam polegadas, e começar a fazer as coisas em centímetros, eles vão te olhar assim,
Entendeu? Eu estava andando uma vez numa estrada dos Estados Unidos, olha a medida dos caras. Cidade tal, 15, 16 avos de milha. Era uma fração, eu juro. 15, 16 avos de milha. Eu não conseguia ter noção, eu não tive tempo de fazer essa conta. Eu pensei, é perto. Então, tudo bem. Mas, então, assim, para vocês verem como é importante a gente fazer escalas convenientes para cada tipo de medida. Podem ter lugares onde a polegada é a melhor escala para usar. Certo? Tanto que, por exemplo, em energia, o pessoal de altas energias usa eletronvolt, não usa joule. Tá? Por quê? Porque é a melhor escala. Você fala de 1 eletronvolt, você fala de meio eletronvolt, você não fala de 10 a 24 joule, sei lá, algo assim. Tá bom? Então, é preciso usar a escala para cada situação que você for fazer, que você for trabalhar. Então, o nosso sistema de referência básico, em todo o começo de estudo de física, é esse. São 3 eixos, x, y, z, com uma origem determinada, é onde geralmente fica a pessoa que está observando o seu sistema de observação, seu sistema de coleta de dados, uma origem, no ponto 0. Aí tem para onde que cresce, então para lá são os números negativos, né? Para onde que cresce. E aí qualquer ponto do seu sistema você vai definir como as coordenadas x, y, z. Então, o valor que tem no x, o valor que tem no y e o valor que tem no z, para poder chegar naquele ponto lá. E a distância nesse espaço aqui é dado por d ao quadrado, é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar aqui que, dependendo do espaço que você escolhe, essa distância pode ter outra expressão matemática. Aí você vai estar usando outros espaços. São outras possibilidades matemáticas que a gente pode criar. Mas, para descrever o nosso espaço cotidiano aqui, esse aqui descreve muito bem, que é o chamado espaço euclidiano. Deixa eu só ver como é que está o nosso tempo aqui, que eu perdi a noção do tempo. Ah, está dentro. Então, bem, falando do espaço euclidiano, nós vamos estar trabalhando com esse espaço na relatividade especial. Então, só dando spoiler, se vocês fossem mexer com relatividade geral, iam ter outros tipos de espaço. Porque quando você está com o campo gravitacional, ele muda as trajetórias. E a forma de você descrever essa mudança de trajetória é usando um espaço diferente. Ao invés de você pegar esse espaço e tentar descrever uma trajetória complicada com esse espaço quadradinho, você encurva o espaço, que aí a trajetória fica reta. É mais fácil de calcular. Tá? Você inverte. Então, essa é a ideia de usar o espaço curvo. Mas, para a relatividade especial, não precisou. Não precisamos disso, não. Então, aqui, de novo, olha, um pontinho mais claro, né? Quando você põe uma escala. Então, veja aqui que esse ponto aqui, 3, 4, 5, ele tem 1, 2, 3 no x, ele tem ali 1, 2, 3, 4 no y, e aqui você conta 1, 2, 3, 4, 5, aqui não foi feito o desenho, mas é o 5 do z aqui. Então, é um jeito muito intuitivo de fazer essa descrição do espaço fazendo desse jeito. Tá? Então, de novo, as coisas não precisam desse espaço euclidiano para existir, mas a gente, para descrever matematicamente, a gente põe o espaço euclidiano para fazer essas medidas. Uma palavra sobre os chamados sistemas de referência inerciais. Isso aqui que eu falei para vocês é uma medida de espaço independente do que está acontecendo neles, são os objetos no espaço. Mas na hora que os objetos interagem uns com os outros, aparece o que, na mecânica clássica, aparecem as forças. Tá? Só que quando você está estudando as coisas, você fala, não, eu não posso ter força no meu sistema. Se eu tiver força no meu sistema, vai atrapalhar meu estudo, vai influenciar o que eu estou estudando. Então, os sistemas de referência inerciais são aqueles onde você tem o máximo de certeza absoluta de que não tem nenhuma força que vai estar atuando aqui para eu fazer as minhas medidas. Tá? Por isso que quando você está num brinquedo de parque de diversão que está rodando, é muito complicado você medir alguma coisa a partir dali, primeiro porque está rodando, tudo bem, você não consegue. Mas ele está te jogando contra a parede, por exemplo, uma coisa que roda. Está criando uma força fictícia para você. Você está sentindo uma força ali. E essa força vai atrapalhar todas as medidas que você puder fazer. Então, esse referencial não é bom, ele vai atrapalhar a sua medida. É um referencial não inercial.
Então, o referencial inercial, eles são aqueles que ou eles estão sempre parados com relação a você, ou eles estão se movendo com velocidade constante com relação a você. Por que velocidade constante? Porque a velocidade constante não tem aceleração. E onde não tem aceleração, F igual a ma, né? Não tem força. Então, velocidade constante não tem aceleração. Então, está valendo também. Não vai ter força. A gente pode usar para fazer medidas também. Então, por isso que a gente, em mecânica, usa bastante sistemas de referência chamados inerciais, para fazer medidas. Aí eu falei sobre o tempo, já conversamos sobre a questão do tempo, né? E aí o tempo também são mudanças, movimentos que acontecem com relação a mim, ou ao referencial, né, que eu estou usando. Aí vem a pergunta, o tempo é o mesmo para todo mundo? Ele passa igualmente para todo mundo? Pergunta, o tempo passa igual para vocês? Você, todo mundo passa igual o tempo? Vocês têm o spoiler da relatividade, não vale. Na mecânica clássica, o tempo passa igual para todo mundo, verdade? Isso vocês já sabem, certo. Mas por que o tempo não passa igual para nós aqui? O tempo que está aqui não é o mesmo tempo que está passando lá no Japão? E aí? O tempo não está passando igual? Isso é uma questão relevante, gente. É na física. Está sendo medido na forma diferente, mas passando ele está igual. Depende do referencial. Mas aí tá, como? Como assim depende do referencial? Em que sentido? Porque, veja, ele levantou um ponto interessante. Existe a diferença entre medir o tempo e existe passar o tempo. Tá? Então, por exemplo, agora, são quase 10h30 aqui. Mas aí, se você for em Fernando de Noronha, é outra hora. Acho que é 2 horas antes, 1 hora antes do que daqui. É 1 hora depois, né, do que aqui, Fernando de Noronha. Tem fuso diferente. Então, a gente está medindo diferente, mas o tempo está passando igual nos 2 lugares. O que é o tempo nesse caso? Como assim? Uhum. Mas aí você está falando do tempo cronológico, né, das 3 horas da tarde, por exemplo. Tem um pessoal que ainda não chegou às 3 horas da tarde. Mais amplo. Por exemplo, a Argentina não chegou às 10h30 ainda, digamos assim. Então, vamos ficar aqui na física por enquanto. Uhum. Uhum. Isso. Isso, ela está falando da diferença que a gente usa para medir. Por exemplo, o Sol aqui já está em certo lugar, em outro lugar ele nem nasceu ainda. Então, o fato de a gente estar usando um relógio diferente, aí a gente pode estar vendo coisas diferentes. Será que é isso? Só ela lá atrás primeiro. Você? Uhum. Legal. E você? A gente mede igual porque todo mundo concordou em usar o mesmo tipo de relógio, é isso? Mas ele passa diferente em função da distorção da gravidade, por exemplo. Isso. Isso.
O horário de verão, sim, a gente adapta, né? Isso. Ok, vamos costurar, então, o que todo mundo está falando aqui. De fato, então, existem as medidas de tempo que a gente convenciona para nós podermos usar, que é a questão do horário de verão, que é a questão da hora do Japão e da hora aqui. É tudo nós criamos para que nós possamos usar, para que nós possamos coordenar movimentos. Veja que o tempo, aquilo que eu falei, é uma escala, é um medidor de movimento. Para a gente poder coordenar movimentos, a gente tem que criar um sistema organizado para isso. O que, então, se acredita na física clássica, é que a passagem do tempo, a forma com que o tempo passa, é a mesma para todos os relógios. Então, a gente busca relógios que façam a marcação do tempo da mesma forma. Então, na cabeça do Newton, que começou esses estudos de cinemática, para ele havia um relógio cósmico que batia igual para todo mundo. E que era o absoluto, era o tempo absoluto. Tá? Não sei se era como se fosse um relógio divino, alguma coisa assim, né? E era uma coisa intuitiva, tanto na época, porque havia uma influência forte da religião católica, lá na região do Newton e tudo mais, pessoas que estavam estudando isso, e mesmo vindo de Aristóteles e tal, que o tempo, e não havia evidências que não fosse assim, que a passagem do tempo fosse a mesma. O resto era ajustes, né? Os grandes navegações, eles já sabiam que era de dia num lugar, de noite em outro lugar, eles tinham essa vivência, que eles tinham que acertar as escalas de tempo para saber, né? Mas, por trás disso tudo, a duração da escala de tempo era a mesma. Não há motivo para o tempo correr diferente. Tá? Então, classicamente, tudo que nós fazemos aqui, né, nós combinamos com alguém online, de outro lugar, dá certo. Porque, do jeito que nós vivemos, o tempo passa igual. Você consegue pegar um tic-tac aqui, pegar um tic-tac em qualquer lugar, assim, e está tudo fazendo tic-tac do mesmo jeito. Passando do mesmo jeito. Então, por isso que a gente diz que ele, classicamente, ele passa igualmente. Essa palavra é importante. Não é o jeito que a gente definiu as medidas de tempo, mas é a passagem, a duração do intervalo de tempo. E isso não é relativo a nada especificamente. É quase um tempo absoluto. É praticamente um tempo absoluto que a gente trabalha no dia a dia. Tá? Então, a gente consegue colocar o tempo, a gente não precisa de 3 dimensões x, y, z. A gente põe numa linha. Então, isso aqui é um jeito clássico da gente dizer a evolução da televisão até 2007. Agora, depois já tem mais coisa, né? Você põe linear, ó, em 25 era assim, 36 era assado, 50, 70, 90, e aí vai. Isso acontece com o tempo em geral. Você consegue botar o tempo numa linha. Você só precisa de uma única um único sistema de medir, uma única dimensão. Quando a gente fala de dimensão, pessoal, aí a gente entra num conceito matemático, que aí você pega uma dimensão, por quê? Você consegue fazer um conjunto de pontos. No caso, eu posso usar números reais para descrever o tempo? Não. Eu escolho, geralmente, números reais. Existem áreas que se trabalham com tempo imaginário, inclusive áreas da física matemática, e aí a gente escolhe tempos reais, de menos infinito a mais infinito, pega a escala e pronto. Então, por isso fica uma dimensão, a gente escolhe fazer isso, porque é como a gente quer descrever as coisas, é como a gente consegue descrever bem. Quando a gente junta o espaço 3D e o tempo em uma dimensão, a gente usa isso para nos situar no mundo e descrever o movimento. É suficiente para a cinemática básica, é o que vocês aprendem no ensino médio. Tá? O estudo de cinemática, que é o que leva ao conceito de velocidade. Você tem a posição, 3 dimensões matemáticas espaciais e uma dimensão temporal, que é dada pelo relógio. Então, veja, falar de 4 dimensões não é novidade para vocês no ensino médio. Vocês estão no ensino médio o tempo todo trabalhando em 4 dimensões. Só que, por simplicidade, são feitos gráficos só em 2 dessas 4 dimensões. Geralmente, você faz gráficos de posição e tempo, um x e um t, uma distância e um tempo.
Mas, idealmente, um objeto, em geral, tem 3 dimensões espaciais e uma temporal. Aí a gente não consegue nem desenhar, porque nós somos criaturas 3D. Não sei se vocês já souberam disso, né? A gente não consegue visualizar nada em 4D, porque a gente não tem função cerebral para isso. A gente consegue pegar um objeto em 4D e projetar em 3D. Aí vocês procurem na internet, quem nunca procurou, vocês vão ver a projeção de um hipercubo, que é um cubo em 4 dimensões, vê qual é a projeção dele em 3D. Certo? Então, a gente não consegue ver porque nós somos 3D, habituados a 3D. Mas, então, por trás desses gráficos que vocês estudam no ensino médio, existem 4 dimensões, de fato. Mas vamos simplificar e estudar só 2 dimensões. E aqui nós temos a transformação de coordenadas, onde, quer dizer, quando existe um movimento, né, se eu parto do S0, depois de um certo tempo, eu vou parar na posição S, né? Então, que vai ser mais VT. Então, essa distância aqui é a velocidade vezes o tempo, né? Porque aí é só passar, quando a gente vem para cá, né? Se eu quiser saber, se eu souber a velocidade, uma vez que eu saiba a velocidade, eu souber o tempo, eu consigo achar a minha posição. Então, a gente tem o gráfico de posição em função da velocidade. Então, se esse aqui é o meu Y e esse aqui é o meu X, eu consigo fazer o gráfico do X, que é o T, né, no caso. Vou botar T direto. E o X aqui. E isso aqui é a função entre X e T. No caso, como é uma velocidade, se for uma velocidade crescente, né, ele vai... Na verdade, isso aqui é a inclinação... isso aqui é a velocidade constante, né? É a inclinação da reta tangente. Enfim, é o exemplo do gráfico que vocês já devem ter visto. O pessoal que está no primeiro ano já viu isso também. Aqui embaixo tem o exemplo da correção de fuso, né? Isso aqui é diferente da passagem do tempo. Isso aqui a gente consegue arbitrar. Então, quando a gente tem a mudança de coordenadas, aí que começa a essência do problema de onde surge a relatividade. Se eu estou parada aqui, aí tem um avião passando, tem um metrô passando, tem alguma coisa se movimentando, passando do meu lado, aí eu vou perguntar, como a pessoa lá dentro daquele objeto em movimento, ele mede aquilo que eu estou medindo agora? Aí é que vem a transformação de coordenadas. Tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, usando a física pré-relativista, né, que a gente chama de clássica. E aí a gente diz o seguinte, se a luz, por exemplo, vou pegar o caso da luz. A luz tem uma velocidade chamada c, é o número c. Eu tenho um sistema parado aqui, esse sistema sem linha aqui, que eu chamo de S. Quando eu tento medir a velocidade, esse objeto aqui, esse outro sistema de coordenada com linha está se movendo com a velocidade v. Então, depois de um certo tempo, se os dois saíram da mesma origem, vamos lá. Inicialmente, estavam os dois juntos. Eita, espera aí. Inicialmente, se você tem os dois sistemas juntos, que era o seu... Eu estou tentando fazer que nem no... relatividade, x e o t e o x. Mas aí, no mesmo instante, eu vou estar com o meu x' e o meu t' tudo junto aqui. Os dois juntos. Isso aqui é no meu instante t igual a t', que é igual a 0. Aí, depois que passa o intervalo de tempo, esses dois sistemas, o sistema com linha vai se movimentar. Digamos que ele vai vir para cá. Ele se moveu, porque ele tinha uma velocidade v nessa direção. Vou botar um vetorzinho aqui, vai. Então, aí o x e o t. Então, isso aqui é um outro t. Aqui no meu t, eu vou dizer que era o, sei lá, o t1, no instante t1. Aconteceu essa disposição. Então, é isso que quer dizer aquilo ali. Aquele ali é o meu instante t1, que está com a letra t. Então, à medida que passou essa distância, esse tempo, ele moveu daqui para cá, minha origem. Então, ele saiu daqui e veio para cá. Ele moveu
esse é o meu telinha. Gente, eu estou invertendo aqui, eu estou fazendo que nem o... A gente faz assim em relatividade, gente, por favor. É daquele jeito lá. Voltando. Tá certo. Professora confusa aqui. Aí. Então, quando ele andou esse intervalo de tempo, ele veio para cá. Cadê? Então, nesse intervalo de tempo, ele andou essa distância, ele andou VT. Então, por isso que lá em cima, se eu tiver um objeto que está numa distância, numa posição aqui, ele vai ter andado. Um objeto que estava parado aqui, ó, nesse ponto, ele vai estar parado aqui, ele vai vir com esse objeto para cá, com esse sistema para cá, é ele mesmo. Então, se ele aqui ele estava numa distância A, aqui ele vai continuar numa distância A. Mas aqui ele vai ter andado uma distância que é V vezes T1. Então, para esse sistema de referência, ele vai ter visto ele andar V vezes T1 mais uma distância A. Isso é o que o X vai ver. Isso é da perspectiva do meu sistema sem linha. O meu sistema com linha, ele vai manter... Desculpa aqui, está tocando. Meu sistema com linha, ele vai manter... Ele vai estar vendo a posição A. Então, veja que o próprio fato de haver uma movimentação relativa entre os dois, existir uma velocidade relativa, faz com que eu tenha medidas diferentes da posição do meu objeto. Tudo bem? Alguns não, outros sim. Muito bem. Então, eu vou parar por aqui hoje e vou pedir para vocês discutirem entre si, tirarem essa dúvida dessa movimentação relativa, tá certo? Para trazer essas dúvidas amanhã, se tiverem. Tá certo? Deixa eu ver só se eu tenho que completar alguma coisa aqui. Bom. Só para... Delta X'. Eu acho que eu não ouvi muito bem. Fala de novo. Certo, certo. Isso. Eu vou deixar isso para a próxima aula, porque aqui, na verdade, se você fizer dividir por ΔT', é que isso aqui depois você divide por ΔT', aqui vai ser o ΔT, e aqui você divide por ΔT de cada lado. Aí você vai ver que esse é o C', eu vou fazer na próxima aula. Tá bom? Isso. Aí que eu comecei falando do C, mas eu vai para a próxima aula. Eu tenho também, se eu não me engano, eu tenho também uns exercícios nesse slide que vocês poderiam fazer. E eu não sei se tem como que eu posso disponibilizar. Pode passar para mim, eu passo para eles. Isso. Aí vocês façam esse estudo aqui, aproveitem e façam esses estudos de movimento relativo, a gente conversa um pouquinho amanhã. Tá certo? Bom, acho que vamos parar por aqui, que a gente já passou da hora, né? Falou, gente. Até amanhã, então. Hoje é só.